O chute do francês Fernandes naquele 21 de junho de 86, mais uma vez mandou para longe o sonho do tetra brasileiro. Naquele ano, o Campeonato Paulista teve que conviver novamente com um clima de tristeza, como já tinha acontecido em 74, 78 e 82. 86 ficou marcado na história do futebol como o ano em que o mundo se curvou aos pés, às mãos e à genialidade de Diego Maradona. Es hora de que dejes tu cómoda butaca, no pagues más entrada, todo te pertenece, no dejes que te roben tu puesto en esta escena, tú sos el personaje clave para esta obra, clave para esta obra. Aos poucos, a tristeza foi substituída pela esperança dos torcedores do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e também dos times do interior, que acreditavam na repetição da proeza do Guarani, que em 78 deu um passa-moleque no Palmeiras e ficou com o título de campeão brasileiro daquele ano. 86 foi um ano de surpresas. Os favoritos menudos tricolores começaram o primeiro turno com fome de gols e aplicaram seguidas goleadas. Uma das vítimas dos menudos foi o Palmeiras, que entrou no campeonato bastante reforçado. Do São Paulo! 2-0 São Paulo aos 33 e 30. Dando o ataque o São Paulo, vejamos ainda Silas, pode bater e acontece o terceiro gol do São Paulo. Vai levando o Sidney, cruzou, olha o São Paulo, pode acontecer o quarto gol, vejamos. Uma boa jogada do Silas, e agora? Bateu e é gol! Do São Paulo! Boa jogada com Careca, o São Paulo descendo, atenção. Careca olhou, observou, Sidney vai, cabeceia, Martorelli, o gol! Ainda ele, Careca, passou Manu Denis, ficou a bola no meio do caminho. Tentou Éder. A cabeçada adiante, Dario falhou, Barbosa foi, presença do Nelsinho, gol! Mas aos poucos o São Paulo foi colecionando tropeços e acabou ficando para trás. Palmeiras, Santos e Corinthians se aproveitaram do declínio tricolor. O Palmeiras, embalado pela boa fase, devolveu o 5-1 sofrido para o Corinthians em 82. Foi um show dos artilheiros Mirandinha e Edmar. Wagner! Edmar no contra-ataque. Bem linda bola para Edu. Atenção, bateu Edu e gol! Edu parando, recebendo. Tocou no meio a Mendonça. Edmar foi. Paulo na cobertura. Carlos saiu. Segundo Edmar tocou. E o gol! Palmeiras, Edmar, Paulo na cobertura. Na jogada individual inteligente do Jorginho, ele foi sozinho. A defesa queria impedimento de calcanhar agora para Edmar. Virando o jogo para Mirandinha. Atenção, Palmeiras pode chegar ao quarto gol. Palmeiras insistindo, pode acontecer. Mendonça bateu e o gol. O Santos, que tinha a volta do irreverente Serginho, também fez uma boa campanha e acabou ganhando o primeiro turno na vitória de 1-0 diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O Corinthians fez uma boa campanha no primeiro turno e na segunda fase repetiu a dose. Depois da humilhante derrota para o Palmeiras, o time do Parque São Jorge foi colecionando vitórias e empates e conseguiu uma vaga na fase final. Vai terminar o jogo no Pacaembu. Ele levantou para Casa Grande, ajeitou, bateu, é gol do Corinthians no Pacaembu. Casa Grande, depois da cobrança de Wilson Mano. Casa Grande na grande área, puxando e batendo. 45 minutos do tempo final. Não há urgência,
1986, a música sertaneja ainda não tinha invadido a TV e as emissoras de FM. A onda country era privilégio apenas das grandes cidades do interior. E o futebol caipira era um mero coadjuvante do Campeonato Paulista. Para os chamados grandes, jogo contra os times pequenos era certeza de vitória, de bicho garantido. Mas o que ninguém esperava é que um grupo de jogadores veteranos vindos do interior pudesse se transformar na grande sensação do Campeonato Paulista daquele ano. A Internacional de Limeira, dirigida pelo experiente e carismático Pepe, teve que viajar milhares de quilômetros para ganhar uma cara vencedora. A montagem daquela equipe da Inter de Limeira começou realmente numa excursão que nós fizemos à África. Nós jogamos em 2 países da África e, como curiosidade, a Inter levou como atração o Jairzinho, o furacão da Copa. Já que a Inter não tinha, assim, nenhum jogador de seleção. E nós jogamos 2 partidas na África. A primeira foi 0-0 e a segunda nós ganhamos de 1-0, gol do Gatãozinho, que é filho daquele Gatão que jogou no Corinthians. E aí começou a ser montada aquela equipe da Inter, que era uma equipe bastante experiente. Quase todos os jogadores já haviam passado por grandes equipes e estavam querendo uma folga, estavam numa equipe menor. A média de idade era uma média de 27 anos. Então, a Inter, em qualquer campo, em qualquer estádio, não tremia. Já era uma grande coisa. E, pouco a pouco, nós fomos montando o time, né? O time de Limeira começou o campeonato como um verdadeiro caipira que chega a uma cidade grande, assustado e alternando bons e maus momentos. Rapidamente, a Inter se transformou em um dos favoritos à conquista do título daquele ano. A Inter tinha a segurança do experiente Silas no gol, a regularidade de Manguinha no meio-campo, a rapidez de Tato, Lei e Gilcimar e o oportunismo e os gols de Quita. Quando todos menos esperavam, a Inter já estava nas finais do campeonato, ao lado de Palmeiras, Corinthians e Santos. O time de Limeira enfrentou o Santos na semifinal. Foram 2 jogos que se transformaram em verdadeiras batalhas, onde prevaleceu a maior experiência do time do interior. O que você disse para os jogadores antes de entrar nessas 2 partidas contra o Santos? Teve alguma coisa especial? Havia alguns líderes, né? O Bolívar, o Manguinha, o Gilberto Costa, o Quita, principalmente esses 4, que eram jogadores que sempre falavam na preleção. E eles tinham, assim, uma admiração muito grande pelo treinador, e a gente trocava muitas ideias com eles. E eu me lembro que toda a preleção, mesmo dentro de Limeira, quando eu terminava de dizer qual era o plano de jogo, algum deles, ou o Bolívar, ou o Quita, ou o próprio Gilberto Costa, dizia: pessoal, se não der para ganhar, pelo menos vamos empatar. Nós temos que fazer pontos sempre. Então era uma equipe determinada, uma equipe que sabia o que queria, que tinha realmente o nariz no lugar, né? E quando nós fomos à Vila Belmiro, foi a primeira partida eram eliminatórias, 2 partidas no caso, né? Santos ou Inter, um tinha que ficar fora. Ganhamos 2-0 lá, demos realmente uma grande exibição. E na volta em Limeira também ganhamos bem, 2-1. O gol do Santos foi marcado no finzinho do Zé Sérgio. Nós estávamos com o jogo tranquilo. Lê com Gilberto. Pé direito na bola. Subiu o Tato. Sobrou, João Batista bateu. É o gol da Internacional. Pode fazer o levantamento. João Batista vai subir nessa, Quita pelo meio, bateu. É o segundo da Internacional. Quita, camisa 9, amplia em Limeira.
No duelo entre Palmeiras e Corinthians, o clima também foi de guerra. O Palmeiras era o favorito, mas na primeira partida acabou sendo surpreendido pela velha e conhecida garra corintiana. O segundo jogo foi digno de uma final. As torcidas de Palmeiras e Corinthians lotaram o Morumbi. O Corinthians jogava por empate para ir à final. Quando tudo parecia definido para o time do Parque São Jorge, o centroavante Mirandinha fez 1-0 para o Palmeiras. Festa da torcida alviverde, tristeza e apreensão na Fiel. Foi pra bola, mas com ele Mirandinha. O último a tocar na bola foi o comandante de ataque Mirandinha. Aberto o placar no Morumbi. Mirandinha faz. Palmeiras. Com o gol de Mirandinha, a situação se inverteu. Na prorrogação, a vantagem do empate passou a ser do Palmeiras. Mas o ataque palmeirense estava infernal. A defesa corintiana parecia um lutador à beira do nocaute, que não demorou para acontecer. Éder batendo bola fechada. E Trova, é o gol do Palmeiras. Éder cobrando escanteio. Éder faz o segundo do Palmeiras na prorrogação. Que gol bonito. Nos dois jogos da final, Palmeiras e Inter deram um verdadeiro espetáculo. A torcida do Palmeiras, acreditando no fim do jejum de 10 anos sem título, lotou o Morumbi. Mas nem mesmo o favoritismo do Palmeiras abalou o time de Limeira. Foi em setembro daquele ano de 86, nós fizemos 2 jogos com o Palmeiras. O primeiro foi um jogo muito equilibrado, mas não foi um jogo muito bonito, foi 0-0. E nesse jogo eu senti que a gente poderia ser campeão paulista, né? Porque a equipe jogou contra o Palmeiras. Sei lá, a Inter tinha talvez 4 mil torcedores no campo. E o Palmeiras tinha 100 mil. Então a nossa torcida praticamente era quase nem se ouvia o barulho da torcida da Inter de Limeira. E nesse jogo nós tivemos uma contusão no Gilberto Costa. Eu gosto de citar aí, eu sempre cito esse jogador como exemplo para outras equipes que eu trabalhei. O Gilberto Costa levou simplesmente 36 pontos no supercílio. 18 internos e 18 externos. Supercílio direito. Então, nós jogamos domingo e vamos jogar quarta, né? Outro jogador não se prontificaria a jogar. E o Gilberto entrou com 36 pontos no supercílio, cabeceou, entrou na barreira e foi um gigante. E acabamos ganhando do Palmeiras de 2-1. Uma contagem realmente boa, porque eu havia orientado nosso time que o Palmeiras, principalmente no segundo jogo, ia vir para cima de nós. E nós tínhamos que suportar o primeiro tempo. Então o Silas fez uma partida extraordinária, fez defesas milagrosas. O Palmeiras tinha um ataque muito forte. O Carbone, que era o técnico do Palmeiras, colocou um time muito ofensivo, onde jogavam o Edmar, o Mirandinha, o Jorginho, o Éder, o Mendonça. E nós conseguimos no primeiro tempo aguentar o 0-0. E eu me lembro, quando eu desci para o intervalo, eu fui inquirido pelos repórteres e disse: a Inter vai ser campeã. Nós vamos ganhar esse jogo agora no segundo tempo. E entrei com o Carlos Silva na ponta esquerda no lugar do Lê. O Lê não estava numa noite muito boa. E o Carlos Silva, que era um jogador mais experiente, conseguiu se encaixar direitinho no esquema. Fizemos logo 2 gols, um do Kita e um do Tato. Poderíamos até ter feito o terceiro, quando o Kita perdeu um gol incrível. Aí o Palmeiras fez 2-1, uma cabeçada do Amarildo num córner, mas nós conseguimos suportar até o final o resultado e a Inter foi campeã. Olha o Kita, olha o Kita, olha o Kita! Olha que golaço de Kita! No giro, uma bomba do
o comandante de ataque. 5 minutos do tempo final. Está aberto o placar no Morumbi. Kita, camisa 9. Kita. Ele virou, tentou pelo menos virar o jogo para Tato. Denis, Tato, limpou, bateu, é o Depois de